Realismo mágico? Fantasia? Elf punk? Afinal de contas, o que é Cidade Invisível? E aí, tudo fantástico com você? A segunda temporada da série Cidade Invisível, da série brasileira, é sempre bom salientar. Cidade Invisível já está entre nós, disponível na Netflix. E mais uma vez, somos apresentados essa releitura, esse retrabalho de seres folclóricos, pertencentes ao nosso folclore, pertencentes também aos povos originários da cultura brasileira. E é sempre interessante perceber como é que as pessoas sempre vão tentando encaixar a série em determinadas caixinhas. Por quê? Porque é natural do ser humano, sempre tem uma tendência a resistir, criticar quem busca fazer isso, porque é uma tendência do ser humano de tentar enquadrar para tentar melhor entender as questões, né? E vamos lembrar, você talvez tenha passado por isso, a nossa escola ainda é muito pautada no modelo de tentar classificar as coisas, né? Para poder limitar e facilitar o entendimento do aluno e da aluna, mas esse processo acaba também limitando o próprio entendimento desses fenômenos da imaginação humana. Isso é muito específico da literatura. A literatura é muito perigoso você tentar classificar, enquadrar alguma coisa. Machado de Assis é realista. A Luiz Azevedo é naturalista, mas aí você vai ver obras fantásticas que os dois escreveram e a cabeça explode. Como assim? Machado de Assis escreveu literatura fantástica, a Luiz Azevedo também escreveu folhetins como Mortalha de Alzira. O propósito desse vídeo aqui é lógico, a gente vai conversar sobre essa questão de Cidade Invisível, o que pode entender, onde que ela pode se enquadrar, mas o objetivo maior desse vídeo é para que você relaxe, não se preocupe tanto, você que é apenas um leitor, um espectador casual, ou você que quer criar. Relaxa, é muito complicado, principalmente quando a gente está falando aqui do campo da literatura fantástica, de tentar enquadrar, delimitar, definir, estabelecer um fim. Essas questões dessas narrativas que estão vinculadas à literatura fantástica. Por quê? Principalmente desde a segunda metade do século XX, com o advento do pós-modernismo, né? Essa própria busca intencional de subversão de fronteiras, né? Até da fronteira entre literaturas uma cultura mais letrada e uma cultura mais popular, essas fronteiras vão se atravessando, né? O típico da fronteira é se atravessar. Isso a gente vê muito na literatura fantástica. O fantástico hoje, dependente de ser no cinema, se na literatura, ou nos quadrinhos, é muito poroso. As fronteiras são fluídas, são atravessadas. Então, desde já, lembre-se de uma questão. Quando a gente fala de classificações de tipos, né, de fantástico e tal, de narrativas, essas questões, esses termos são mais como orientação, são como norteadores para você até mesmo saber quais territórios que você está caminhando e principalmente você se inspirar. É para você conhecer esses modelos para daí, a partir daí você subverter. Conheça e subverta, beleza? Então, nesse caso, por exemplo, do Cidade Invisível, que aliás eu assisti a primeira temporada, não assisti ainda a segunda temporada, então não vou nem me aprofundar em detalhes para não falar besteira aqui para vocês, né? Mas no primeiro momento eu vi pessoas falando, blogs, canais, falando que é realismo mágico. Ok, é uma leitura possível, mas vamos lembrar, realismo mágico é quando, por exemplo, você está numa realidade, em que tanto o elemento insólito, o elemento fantástico e o nosso real, né, vamos botar assim entre aspas, eles convivem sem uma tensão. Há uma certa naturalização do elemento fantástico na obra. Ali no caso de Cidade Invisível, eu não vejo que seja o caso do realismo mágico. Por quê? Porque é uma comunidade, vamos dizer assim, né? Os seres passam despercebidos. Eles buscam não serem notados por seres humanos normais, né? Não existe uma integração aberta, né? Que todo mundo conheça. Então, nesse caso, o fantástico está isolado da realidade, eles não se cruzam diretamente, ok? Então, nesse caso, eu não vejo como um realismo mágico. Numa perspectiva, seria uma obra de fantasia, nesse caso mais específico, inclusive de fantasia urbana, então a gente já está chegando mais perto. Mas seria também um elf punk, né? E lembrando que elf punk é um dos 36 mundos que eu falo no e-book Como Escrever Ficção Punk, que nesse momento está sendo lançado pelo Fantástico Cursos e está na condição especial justamente para que esse conhecimento circule mais.
dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Mas então, Cidade Invisível poderia ser um elfpunk? Talvez, mas vamos lembrar, quais são as distinções entre elfpunk e fantasia urbana? No caso, até mesmo no elfpunk, normalmente você tem a presença de personagens de contos de fadas, de fantasia, do folclore, mas que são utilizados tradicionalmente, ou seja, eles seguem a tradição. Então, se tem uma fada, lógico, a fada vai estar recontextualizada no contexto urbano, mas ela vai ter as mesmas características, os mesmos poderes, vamos falar assim, os mesmos atributos que a gente está acostumado a ver em contos de fadas e fantasia e tudo mais, tá? Da mesma forma, também o vampiro, ok? Então, no caso, o elfpunk, ele se vincula um pouco mais à tradição, tá? E o elfpunk não contempla, concentra mais em personagens específicos da fantasia, né? Já a fantasia urbana, por outro lado, a fantasia urbana também abraça outros seres, vampiros, por exemplo, né? Vamos lembrar da série Anjos da Noite, né? O Anjos do Underworld, ali é a fantasia urbana, mas que vampiros. E também a fantasia urbana, ela apresenta novas contextualizações, ela promove releituras, ressignificações desses mesmos personagens, beleza? Então, neste caso, por exemplo, a Cidade Invisível, ela está mais orientada para uma fantasia urbana do que para um elfpunk. Por quê? Porque no Cidade Invisível você vê um retrabalho, né, dos personagens do nosso folclore, né? Tanto de forma de aparência, e lógico, gente, folclore, a gente está falando de seres folclóricos, não tem uma aparência oficial, mas que costumeiramente nós estamos acostumados. Mas também nos atributos, né? Veja o caso da Cuca, né? A Cuca, que é apresentada, que o Sítio do Pica-Pau Amarelo popularizou como jacaré, mas na verdade a Cuca folclórica é uma bruxa velha e tal, e que ainda se ganhou uma releitura na série Cidade Invisível, inclusive com novos poderes, a vinculação com mariposa, né, que é um símbolo de fato ligado a bruxas, assim como também os personagens, a própria Yara. Então, o que a gente vê ali é uma recontextualização de personagens fantásticos, com novos poderes, novas situações, novos espaços, né, que são apresentados no contexto urbano. Ainda que no Cidade Invisível 2, ela abre já lá no região norte, já bem focada nas questões da floresta, né? Mas ainda assim é uma fantasia urbana. Então, mas de novo, ainda que eu esteja falando aqui que Cidade Invisível, a série, tanto a primeira quanto a segunda temporada, ela se vincula mais com a fantasia urbana, né? Lembro, isso não é uma camisa de força, ok? Não é algo para você tirar fora outras possibilidades na hora de você criar. De novo, a questão é sempre isso vale para qualquer expressão do fantástico, você tomar isso sempre como um norte, só para você saber os limites, né? Conhecer e atravessar os limites, mesclar. Nas 36 vertentes do mundo punk que estão presentes aí no Como Escrever Ficção Punk, eu vou mostrando como é que uma influencia, uma dialoga com a outra. Steampunk não é só no século XIX, também pode acontecer em contextos pós-apocalípticos, assim como bug punk, assim como magic punk, como é que eles se inserem no contexto, em outras circunstâncias. Então é sempre um convite, o fantástico é assim que o fantástico se mantém vivo, vibrante, e sempre renovado, beleza? Mas eu quero saber de você, como é que você enxerga essas questões, Cidade Invisível, concorda? É fantasia urbana, você vê outros elementos? Então escreve aí embaixo para a gente poder conversar mais sobre isso. Obrigado a você por mais acompanhando esse vídeo, a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.